Boa tarde, bem-vindos à nossa jornada de webinars. Esse é o nosso quarto encontro e os encontros anteriores se encontram no link abaixo da descrição. Meu nome é Danilo Coniche, sou engenheiro de aplicação da Lense Brasil e hoje falarei para vocês sobre o tema digitalização, um dos pilares da indústria 4.0. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, @Lense Brasil. Bom, e vamos lá, pessoal? Bom, a agenda de hoje que eu vou falar para vocês é os elementos da indústria 4.0, digitalização, X4 Remote e o INAEP. Bom, eu comentei para vocês no nosso terceiro webinar a respeito dos elementos da indústria 4.0 e detalhei cada um desses itens. E hoje eu falarei para vocês a respeito desses 6 elementos, no caso. Ambientes de simulação, integração de sistemas, internet das coisas, cloud computing, realidade aumentada e big data. Bom, uma das bases da indústria 4.0 é a digitalização. A partir dela, setores e pessoas estão interconectadas a partir de dispositivos físicos conectados à internet ou ao cloud computing, possibilitando então o controle e análise de dados em tempo real. E a capacidade de armazenamento e manipulação de uma grande quantidade de dados são a base da digitalização também, da revolução digital. E que vantagens que a digitalização oferece? Podemos citar, por exemplo, a partir da análise dos dados de máquina, podemos ter a prevenção de falhas e, logo, a manutenção preditiva. Outro exemplo que podemos dar seria a digitalização de modelos físicos de máquinas, por exemplo, ou objetos. Dessa forma, fazendo, a partir desses modelos virtuais, a sua simulação sem a necessidade de construção de um protótipo físico dela. Lembrando que os digitais twins são, no caso, podemos utilizá-lo em todo o ciclo de vida da máquina ou do objeto. Bom, e que soluções a Lense oferece com relação à digitalização? A Lense possui a solução X4 Remote, que é a solução IoT, e como vantagens podemos citar tanto para o fabricante de máquina quanto para o usuário final. Podemos citar a parte de acesso remoto, que possibilita tanto para o fabricante de máquina e o usuário final vantagens com relação a tempo e dinheiro, com relação a deslocamento até a planta do cliente, ou tempo de comissionamento da máquina, ou em relação também à parte de aquisição de dados, o que abre um leque grande de possibilidades também com relação a melhorias de performance da máquina a partir da coleta de dados e criando indicadores. E também a parte de análises de falhas ou vícios de máquinas, podendo dessa forma se prevenir de falhas da máquina e de seus componentes. E além disso, outras possibilidades. E o que faz essa interconexão da plataforma de nuvem com a máquina do cliente? Nós temos no nosso hardware, então, o Gateway IoT X500. E a partir dele é feito, então, essa ponte entre a máquina do cliente e a plataforma de nuvem. O X500 possui 2 licenças, o Remote Essentials, que já vem incluso no equipamento, e o Remote Advanced, que seria, no caso, um pacote de serviços adicionais caso o cliente necessite. O Remote Essentials contempla o acesso remoto da máquina por VPN, o gerenciamento de dispositivos como um PLC, um IHM ou um robô conectados nesse dispositivo, o gerenciamento de companhias, caso o cliente tenha mais de um X500 instalado em diversas máquinas ou em plantas diferentes, é possível gerenciar também esses dispositivos, nomeando adequadamente em sua área. E também é possível definir os direitos de cada usuário que irá utilizar a plataforma. A licença Remote Advanced, que é uma licença paga, contempla a parte de aquisição de dados, tanto a parte de relatórios quanto a parte de visualização de dados em tempo real. A parte de notificações de alarmes, caso ocorra uma falha na máquina, o usuário ou o manutentor irá receber uma mensagem por e-mail ou SMS, informando a falha da máquina e podendo conter também instruções de como proceder em caso ocorra a falha XYZ. É possível também integrar a nuvem, a plataforma X4, com softwares terceiros que irá se conectar com softwares de negócios, como por exemplo o ERP ou CRM.
E o Premium Branding é possível também customizar a plataforma com o logo do cliente na plataforma de nuvem. Aqui temos um esboço, então, ilustrando a conexão de um PLC com o X500 conectado à nuvem, e no caso do outro lado, um notebook conectado por VPN ou a visualização da IHM por VNC, ou ocorrendo uma comunicação por HTTPS ou WS. Nessa outra ilustração, nós temos a conexão também do PLC com o X500, e no caso, mandando alguma informação, uma notificação por e-mail para o usuário, ou a visualização de painéis de dados em tempo real da máquina. O X500 possui 4 variantes de hardware, que seriam o X510, que é Ethernet, X520, Ethernet Wi-Fi, X530, Ethernet 4G e X540, que seria Ethernet, Wi-Fi e 4G, sendo que todos esses hardwares possuem uma memória de 8 GB, o que possibilita, caso a internet falhe, a coleta de dados persista, continue, e depois que a internet retorne, esses dados são disponibilizados para a nuvem novamente. Bom, eu tenho aqui alguns dados técnicos dos X500. Não entrarei muito em detalhe a respeito desses hardwares hoje para vocês, mas caso queiram mais informações, só acessar lense.digital, lá vocês terão essas informações técnicas, além de outras informações a respeito do hardware e da plataforma. Ok, pessoal? Bom, esse é o meu setup que eu irei mostrar para vocês hoje, que é baseado então no nosso controlador IHM P300, conectado no X520, e eu farei uma conexão remota para vocês. Lembrando que aqui eu possuo duas redes distintas, então meu setup está numa rede e eu estarei em outra e farei essa demonstração. Mas caso se você queira ver uma demonstração mais real, confira nosso primeiro webinar, onde meu colega Luiz Reis, junto com o nosso convidado, o professor César do Senai, fizeram, conectando um X520 com C300 e comunicando por Wi-Fi com o nosso inversor de frequência I500. Vai ser bem legal, pessoal. Se quiserem visualizar, clica lá e vejam. Bom, vamos lá, pessoal, então, ver nosso setup? Bom, aqui então eu tenho a minha plataforma aqui, já está online, posso visualizar que está ligado ao meu equipamento. Logo abaixo posso ver então a opção de conexão por VPN. Aqui eu tenho a parte de conexão por VNC, caso eu queira visualizar a tela da minha IHM. E mais abaixo eu tenho a parte de históricos e visualização de dados em tempo real. Nos últimos eventos posso visualizar quem acessou por último a máquina ou se houve alguma configuração adicional feita. Do meu lado esquerdo, eu tenho a minha seleção de dispositivos, caso tenha mais de um dispositivo eu consigo gerenciar por aqui. No meu caso, tenho apenas um. Logo abaixo, parte de usuários, de gerenciamento de usuários, para poder gerenciar quem pode mexer na minha plataforma e até que ponto pode acessar. Mais abaixo tem a parte de mensagens, no caso. Então eu posso visualizar aqui a parte de mensagens, além de receber por e-mail, eu posso visualizar também aqui as últimas mensagens de falhas que minha plataforma enviou no meu equipamento. Contendo então, eu posso colocar não só a mensagem da falha também, mas também alguma orientação de como proceder em relação à falha específica. Mais abaixo tem a parte de configuração do equipamento, que eu geraria, no caso, faria a configuração pela nuvem, geraria um arquivo físico nele, colocaria no pendrive e inseriria no equipamento, fazendo o boot dessa configuração. Bom, tenho a minha plataforma aqui então, vou fazer a minha conexão por VPN, mas antes disso vou fazer a minha verificação de comunicação, vou pingar no meu dispositivo para ver se está conectado. Vou colocar então o IP do meu CLP e eu posso ver que ele não está respondendo. Vou conectar agora.
Lembrando que se o usuário esteja um pouco repreensivo, assim, qualquer pessoa pode acessar meu PLC então, sem que eu saiba, não se preocupe. O equipamento possui uma entrada digital, caso você queira habilitar essa função. Então, apenas quando a entrada digital estiver habilitada, vai ser possível fazer o acesso remoto por VPN, tá bom? Então, não se preocupe quanto a isso. É possível também fazer essa habilitação por hardware. Ok, já estou online e consigo verificar já que eu já estou aqui conectado. Caso tenha mais de um usuário também conectado, eu consigo visualizar por aqui. Ok, e vou pingar novamente. Ok, já estou recebendo a resposta de conexão, já estou conectado e agora eu vou abrir meu PLC e conectar no meu controlador. Bom, então aqui estou conectando no meu controlador, então remotamente eu tenho a possibilidade de programar minha máquina, diagnosticar falhas, alterar alguma linha de programa, então eu tenho algumas possibilidades. Já estou online aqui no meu programa do CLP e eu posso verificar o programa da minha máquina rodando já então. Lembrando também que meu setup é simples, mas caso eu tivesse mais dispositivos comunicando com o meu controlador, como sensores, I/Os remotos, drives e assim por diante, eu conseguiria ver o status deles também online aqui remotamente e poderia também acessá-los e alterar alguns parâmetros caso precise também. Então, as possibilidades são grandes do acesso remoto também. Vou desconectar agora do VPN. E vou abrir o painel em tempo real para visualizar os status da minha máquina. Então aqui eu posso visualizar a velocidade da esteira 1, da minha esteira 2, a minha produção atual e o status da minha máquina. Vou aumentar a velocidade da máquina e eu consigo ver que em tempo real esse valor irá alterar. O status da máquina também, caso ocorra uma falha na máquina, consigo visualizar que a falha irá ocorrer em tempo real e uma mensagem também será enviada para o usuário informando que ocorreu uma falha na máquina. Vou resetar a falha e restabelecer a produção. Então aqui temos apenas uma das possibilidades da parte de monitoramento de painéis em tempo real, tá pessoal? Bom, agora então eu vou mostrar para vocês a parte de históricos, que é possível também criar. Então aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de um histórico. Eu consigo definir um range para a minha análise do meu dado. Por exemplo, a última semana, o quanto eu produzi ou quantas falhas ocorreram na minha máquina. E a partir disso, eu consigo visualizar o que aconteceu na minha máquina nesse período. Consigo também exportar esse dado em extensão CSV, caso eu queira trabalhar com software terceiro, como o Excel, por exemplo, trabalhar com esses dados. Ok? Bom, agora vamos aqui a de configuração, onde tem alguns. No caso do meu X, opção configurada já, tanto a parte de configuração por fio e sem fio também configurada na minha rede. Aqui eu tenho meu range de IP que vou trabalhar, estou trabalhando no caso. Parte de serviços, por exemplo, o meu PCUA e o meu VNC, as configurações. A parte de aplicativos, a minha parte de Cloud Login. Então eu tenho a minha parte de dashboards e painéis que eu posso utilizar aqui e criar
painéis. Vou criar um painel para vocês visualizarem como é simples. Vou adicionar um dashboard. E eu tenho a opção aqui, visualização de dados em tempo real ou relatórios. Vou selecionar então em tempo real e vou visualizar a velocidade da esteira 1. Ok? Aí eu tenho aqui as opções do meu layout, do meu dashboard. Posso ter em colunas, 3 colunas, ou posso visualizar 6 itens e assim por diante. Vou colocar apenas um item. E aí aqui eu tenho as opções de como eu posso configurar também, com valor numérico, status, ponteiro ou gráfico. Vou escolher a opção de ponteiro. E logo abaixo aqui tem a configuração com ponteiro ou como nível para configurar. Vou manter como ponteiro e vou configurar o meu dashboard. Esteira 1. Vou linkar o tag respectivo da velocidade. E vou definir os limites. Se eu quiser indicar limites por cores também, no meu ponteiro eu consigo definir. E já consigo visualizar então o meu painel em tempo real da minha aplicação. Então eu vou alterar a velocidade e posso visualizar que ela irá alterar. Vou alterar novamente. E posso visualizar que ele altera em tempo real também esse dado. Ok, agora eu vou mostrar para vocês a parte de notificação em nuvem. Aqui eu tenho então a minha configuração que eu fiz. No caso eu tenho aqui a minha variável. E aí eu tenho uma lógica para de que forma que quando será enviada essa minha mensagem. E aí eu tenho aqui, quando for igual a 1, o meu valor da minha variável, em um tempo específico, por exemplo, em 10 segundos, ele vai enviar uma mensagem que eu defini. Por exemplo, falha do drive principal, e eu posso colocar uma mensagem orientando o usuário de como proceder quando ocorre essa falha específica. Então você consegue configurar diversas falhas da sua máquina e até orientando como proceder quando ocorrer essa falha. Bom, ok pessoal, dessa parte aqui então do X4 Remote era isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos voltar para o nosso slide. Bom, lembrando aquilo que eu mostrei para vocês, pessoal, mostrando como configurar esses painéis, caso queiram mais informações, acessem lense.digital, lá você terá vídeos explicando como proceder para configurar todos eles e além de outras orientações também a respeito da plataforma, tá, pessoal? Bom, e o que nós vimos então que o X500 pode oferecer? Diagnóstico da máquina, manutenção remota, monitoramento de condições, painéis e relatórios, conexão VPN e gerenciamento de usuários e dispositivos. E caso precisem de mais informações, acessem lense.digital. Tudo bem, pessoal? Agora falarei para vocês a respeito do Showcase InaApp. O InaApp é um aplicativo que a Lense criou para mostrar para os seus clientes as tendências da indústria 4.0 e as ferramentas que ela possui para auxiliar os clientes a entrarem na indústria 4.0. Vocês verão que essa ferramenta é baseada em uma ferramenta de seleção e configuração de componentes eletromecânicos, de automação e itens de software, utilizando nossos blocos FAST, os blocos tecnológicos de aplicações Lense. Caso vocês queiram mais informações a respeito do FAST, confira nosso segundo webinar, onde lá é bem explicado a respeito dessa tecnologia da Lense. Bom, lembrando também que o intuito dessas ferramentas de seleção, configuração de máquinas e equipamentos são todas baseadas em peças que serão utilizadas nas Digital Twins, tá, pessoal? Bom, vamos lá então no nosso setup. Mas antes, vou mostrar nosso setup aqui que eu irei utilizar, que é composto pelo nosso case i700,
que é composto pelo CLP 3200, conectado ao Drive i700, ligado a um roteador. Utilizaria um notebook com o INAAP e utilizaria um celular Android para fazer outra demonstração também para vocês. Tudo bem, pessoal? Vou permanecer primeiro nesse slide ainda. Irei fazer um setup do software antes. Tudo bem, pessoal? Ok, pessoal, já estou com o INAAP aberto aqui, então o que podemos ver? Eu possuo então módulos de máquinas pré-prontos já aqui para poder utilizar, para configurar minha máquina. Aqui, por exemplo, eu tenho aplicação de intralogística, de transportador, de um transelevador, de uma máquina de embalagem, de aplicação de robótica, pick and place e de impressão, de uma máquina têxtil. Na demonstração de hoje, eu vou mostrar para vocês então a parte de impressão. E aqui você verá então a possibilidade de criação dos módulos de máquina e você monta esses módulos de acordo com a necessidade da sua máquina. E a partir disso, desse módulo, você faz a configuração de cada módulo dele com informações da parte de hardware, por exemplo, na parte de desbobinador, diâmetros mínimos e máximos, limites do dancer, comprimento deles também e assim por diante. Depois eu tenho a configuração da parte do FAST, do meu bloco FAST, que seria os blocos tecnológicos da Lense, de aplicação. Selecionei aqui a aplicação de dancer. E logo em seguida eu seleciono o meu hardware. Vou selecionar meu servomotor. Posso definir aqui o feed constant também da minha parte, da minha aplicação mecânica. Vou selecionar meu redutor e a redução dele. E logo em seguida selecionaria o drive. Vou selecionar o meu drive i700, double drive, e confirmar. Logo em seguida seleciono também a outra aplicação, o drive principal, e posso configurar velocidade, aceleração e desaceleração. A parte também de bloco fast utilizado e o hardware. Vou selecionar também então a parte do servomotor, feed constant, redutor utilizado, a redução e o drive utilizado. E aí, assim, com os demais também. Então, após gerar toda essa parte da aplicação, posso também fazer a configuração da minha máquina, como velocidade de linhas, mínimas e máximas. A parte de softwares, padrões de softwares. Aqui eu posso configurar aqui o Application Template. Falarei mais sobre isso daqui no nosso 6º webinar, tá, pessoal? No tema de programação orientada a objeto. A conexão também por OPC UA já foi definida, que eu utilizarei também, por exemplo, um X500 na conexão do equipamento para a nuvem. E aqui eu defino a parte do CLP, controlador, parte de IOs, PLC de segurança, caso utilize, e o meu módulo de conexão remota, meu Gateway IoT. Vou confirmar. E aí, após configurar tudo, eu posso visualizar então meus módulos de máquinas utilizados, componentes de software que eu irei utilizar e meus componentes eletromecânicos e de automação selecionados. E aí depois eu posso visualizar a topologia da minha automação completa. Irei clicar para gerar a aplicação. Após isso, após clicar, vou gerar minha basket de produtos, que seria a minha cesta de produtos para gerar solução para o cliente de todos os componentes selecionados. A parte de aplicação do PLC também será gerada automaticamente, sobrando para o cliente apenas programar alguns intertravamentos adicionais, mas toda a parte de automação de motion já estará pré-configurada já e gerada. Parte de comunicação entre eixos também já estará tudo configurado também. A parte de virtualização da máquina também estará gerada e estará pronto para funcionamento. Clico em OK. E aqui tem o meu modelo virtual da minha máquina gerado também para poder simular o funcionamento da minha máquina e verificar algum problema de algum componente ou alguma parte da minha aplicação que está com problema. Podendo eu fazer a simulação apenas
meu computador ou também conectado a um controlador com os eixos também conectados, mas sem a necessidade de ter a máquina construída ainda. Então aqui no meu exemplo para vocês, eu tenho o meu case já conectado no meu PC, estou conectado e agora eu vou demonstrar para vocês o controle automático. Tenho meus painéis aqui, vou selecionar automático e clicar em Start. E aqui eu posso visualizar já então que minha máquina irá começar a entrar em operação e eu consigo já fazer as minhas simulações. Está começando o home. E aí eu já consigo visualizar então que o meu processo já foi iniciado de impressão da máquina. Então eu consigo fazer simulações como aumentar ou diminuir a velocidade. Então, e tudo isso consigo também visualizar em tempo real na minha máquina, nessas simulações. Se eu quiser visualizar também dashboards, como alguns dados pertinentes da aplicação, como o diâmetro atual do meu desbobinador, disponibilidade da máquina a tal velocidade, então eu consigo visualizar também, além de outros dados também da aplicação da máquina. Ok. Então agora eu vou mostrar para vocês minha conexão do controlador do CLP. E aqui eu tenho então a minha parte de conexão do meu CLP com o meu controlador. E eu consigo já então, a partir da minha simulação, ver em tempo real alguns dados da minha máquina também, e dos drives. Já estou online e consigo verificar então todo o seu funcionamento. Aqui no caso estou visualizando o desbobinador. Vou visualizar então o status do meu drive, do drive principal. Na minha simulação também, caso ocorra uma falha no meu equipamento, vou simular uma falha. Vamos ver o que acontece. Então posso visualizar que aparece uma falha já na minha simulação e vou fazer um reset e restabelecer o funcionamento da minha máquina. E aí, ok, e minha máquina voltou a funcionar, sem problemas. Ok, agora eu farei uma demonstração para vocês com outro aplicativo da Lense também. Ok. Irei espelhar a tela no meu celular e vocês verão alguns dados em tempo real dos meus dispositivos. Então imagine uma máquina já pronta e o usuário com o Smart Glass ou com o celular aponta para o painel, onde estão os dispositivos de automação ou eletromecânicos, e consegue ver alguns status da máquina, como, por exemplo, a velocidade do equipamento e assim por diante. Vou fazer uma configuração. Ok, estou conectado. E consigo visualizar então dados em tempo real da minha aplicação, com torque, velocidade, utilização do meu drive, temperatura do meu dissipador. No meu controlador, dados a respeito da aplicação da máquina, dados de IP do meu controlador e assim por diante, então dados pertinentes da aplicação também. Dados do meu servomotor, como corrente, velocidade atual e temperatura do motor também, e além de dados nominais do motor também, como velocidade, potência e corrente, eu consigo visualizar, sem a necessidade de utilização de um computador para a visualização desses dados. Então, as aplicações a respeito dessa tecnologia são inúmeras, né? Podemos utilizar tanto na parte industrial, quanto na parte de ensino e treinamento,
e assim por diante, né, pessoal? Então aqui são só alguns dos exemplos que temos para demonstrar hoje para vocês. Ok. Bom, então como que nós vimos hoje, pessoal? Como eu disse anteriormente, o Digital Twin nós podemos utilizar em todo o ciclo de vida da máquina. Então, desde a parte de especificação da máquina, a parte de comissionamento e a parte também de pós-vendas e operação da máquina. Então, nós vemos as possibilidades do Digital Twin hoje, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Agora eu passei para vocês a respeito dos próximos calendários de treinamento que nós temos. No dia 29 de outubro, falaremos sobre o Smart Motor. No dia 26 de novembro, falaremos a respeito de programação orientada a objeto. Bom, é isso que eu queria passar para vocês hoje, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Boa tarde.